Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que nos acompanham pelo Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, quarta-feira, 11 de novembro de 2020, da 32ª semana do Tempo Comum. Meditaremos, com alegria, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Este texto se encontra na grande sessão de subida de Jesus para Jerusalém, que no Evangelho segundo Lucas se estende do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 28. De fato, os samaritanos têm uma importância muito grande, não só no Evangelho segundo Lucas, mas no livro dos Atos dos Apóstolos. Nesta grande sessão de subida para Jerusalém, nós encontramos no início, portanto no capítulo 9 e capítulo 10, quando Jesus deixa a Galileia e passa pelo território samaritano em direção a Jerusalém, na Judéia. Os samaritanos, sabendo que os discípulos de Jesus se dirigem a Jerusalém, não os acolhem, querem que eles se retirem de suas aldeias. E assim, os discípulos, que não compreendiam ainda com clareza o ensinamento de Jesus, perguntam a Jesus se é possível enviar fogo do céu para destruí-los. Diante da sugestão dos discípulos, Jesus os repreende severamente e segue seu percurso rumo a Jerusalém. No capítulo 10, Jesus nos apresenta a parábola do bom samaritano, do sacerdote, do levita, que passam diante do homem caído à beira do caminho e não manifestam nem compaixão nem misericórdia. E aquele que se aproxima, que se torna próximo daquele homem caído pelo caminho, é justamente um samaritano. E assim, a subida para Jerusalém continua seu percurso e se chega então ao capítulo 17, onde Jesus, caminhando pelos povoados em direção a Jerusalém, se encontra com 10 leprosos, que de longe avistam o Senhor e, não podendo se aproximar por causa da lei, gritam, elevam a sua voz e, chamando Jesus de Senhor, clamam pela misericórdia e pela sua piedade. Diante do grito, Jesus ordena que eles se apresentem aos sacerdotes. E eles seguem, então, esse caminho. No entanto, enquanto caminhavam, eles ficaram purificados da lepra. Vendo que estavam curados, um deles retorna a Jesus. E para a surpresa de todos, o evangelista insiste explicitamente. Aquele que voltou, em alta voz, gritando e glorificando a Deus, era um samaritano. Quando Jesus o vê diante dele, pergunta aos que o rodeiam: mas não eram 10 os curados? Onde estão os outros? E Jesus, contemplando o gesto daquele homem que se prostra diante dele, em gesto de adoração, lhe diz: a tua fé te salvou. Além de ter sido purificado de sua lepra, ele é salvo e ele pode fazer o caminho com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, esta perícope é muito interessante e muito instrutiva para todos nós. Precisamos perceber que a lepra já era causa de grande desprezo, humilhação pública, de banimento da comunhão com os familiares, com os amigos. Eles eram excluídos do convívio social. E aquele homem samaritano era duplamente discriminado pelos judeus. Primeiro, pela sua lepra, e segundo, porque ele era samaritano. Aí nós então compreendemos por que esse gesto, por que esse retorno. E por que Jesus exalta a atitude daquele homem.
duplamente discriminado, duplamente impuro aos olhos dos judeus. Repito, por ser samaritano e por ser portador de lepra. Nós devemos nos perguntar, o que esse texto nos ensina? Como nos colocamos e nos posicionamos diante desse texto? O que ele nos interpela? Queridos irmãos e irmãs, é claro que o evangelista exalta e chama atenção para esta dupla discriminação e esta dupla marginalização daquele homem. E por isso, porque ele, reconhecendo a sua indigência, reconhecendo o quanto ele havia sido agraciado, ele volta ao Senhor para render graças glorificando a Deus. Assim também nós. Por que muitas vezes não somos agradecidos? Por que muitas vezes não louvamos a Deus? Esse texto nos mostra que é agradecido e louva a Deus aquele que tem consciência que foi muito agraciado, que foi muito abençoado. Aquele que reconhece que não é merecedor, mas que assim mesmo a misericórdia de Deus o alcançou. Aquele homem jamais poderia imaginar que um judeu poderia lhe conceder tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanho acolhimento. E ele se torna um testemunho qualificado de fé e de agradecimento pelos dons divinos. O evangelista insiste justamente na presença positiva dos samaritanos. Na parábola do bom samaritano, é justamente ele o único que se aproxima e que cuida das feridas daquele que está caído por terra. No livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito será derramado sobre os samaritanos da mesma forma que é derramado sobre os judeus e sobre os gentios. Aliás, a Samaria é uma passagem obrigatória do anúncio do querigma cristão dos judeus aos gentios, passando pela Samaria. Na verdade, os samaritanos se tornam destinatários e agraciados do dom divino, que para os judeus era inaceitável, porque eles eram desprezados e humilhados pelos judeus. E Jesus, sendo judeu, acolhe aquela parte das tribos de Israel que tinham constituído o Reino do Norte e que tinham se separado alguns séculos antes, diante do culto de Jerusalém, passaram então a adorar a Deus na Samaria, no Monte Gerizim. No mundo que separa, no mundo que despreza, no mundo que humilha, no mundo que exalta as diferenças sexuais, as diferenças de cultura, as diferenças de religião, e que tem o triste hábito, o triste costume de criar pontes, de levantar muros. Jesus nos ensina justamente a destruir os muros, a não construí-los, a não edificá-los, a combatê-los. Ele construiu pontes entre os seres humanos. E nós, que também somos impuros e que também somos necessitados da graça que liberta, da graça que transforma, da graça que nos humaniza, da graça que nos torna irmãos uns dos outros, da graça que nos aproxima, que gera solidariedade entre nós, que produz amor fraterno, que consegue ultrapassar as diferenças. Nós somos necessitados deste dom de Deus. Busquemos então, supliquemos ao Senhor que nos purifique e tenha piedade de nós. Saibamos reconhecer a ação libertadora de Deus, que desata as amarras que nos impedem de enxergar no próximo um irmão, uma irmã. Que o Senhor purifique de tudo aquilo que nos impede de nos aproximar, que nos impede de agradecer a Deus, que nos impede de sermos testemunhas de que a misericórdia e a bondade infinita de Deus nos alcançou, e que nós podemos louvar a Deus e fazer com Ele um caminho diferente, também construindo pontes, também
eliminando distâncias, também aproximando as pessoas umas das outras, como instrumentos de fraternidade e solidariedade, de amor fraterno. É esta a nossa missão, como discípulos e discípulas de Cristo, purificados de todas as nossas misérias, de todos os nossos males, destruir também a marginalização que existe entre nós, os filhos e filhas de Deus. Que sejam banidos dentre nós tudo aquilo que despreza e que humilha a vida humana. E que nós sigamos o exemplo de Jesus, que enxerga naqueles que clamam por Ele, naqueles que chamam a sua atenção, e lhes manifesta piedade, misericórdia, compaixão. E depois de tudo, lhes comunica a salvação, como a este samaritano. Vai, a tua fé te salvou, diz o Senhor. Que esta palavra de Cristo se realize em nós, em nossa vida, em nossas comunidades, na igreja, na humanidade. Amém.